Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 50. Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, vamos ler até o verso 58. A palavra do Senhor diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quero orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nesse momento, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações, iluminando a nossa mente, Pai, com toda a nossa limitação, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para comunicar a tua palavra com fidelidade, Senhor. Dá-me humildade, Pai, para que eu não fale de mim mesmo, mas que eu exponha a tua palavra, Senhor, do jeito que o Senhor a trouxe, Pai, com fidelidade, com exatidão, com objetividade, Senhor, para o louvor da tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei se você gosta de cinema, gosta de ver filme, né? Acho que a maioria dos irmãos gosta. E eu, há um tempo atrás, vi um filme que me impactou muito e virou um filme que eu usei para discipular meus filhos em alguns aspectos. Não que ele seja integralmente bíblico, mas existem muitos princípios que podem ser extraídos dali. O nome do filme, traduzido para o português, é Invencível. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver, de um corredor italiano que vai para a guerra e ele naufraga, sobrevive ao mar. Depois ele sobrevive a um campo de trabalho escravo em minas de carvão no Japão. E lá ele passa por muitas dificuldades, muitas perseguições, muito sofrimento. E uma frase que ele fala no filme é que eles deveriam permanecer vivos. Que a única esperança que eles tinham é que eles precisavam ficar vivos, mesmo com todo aquele sofrimento, com toda aquela dificuldade, muitas pessoas morrendo, eles precisavam ficar vivos até que a guerra terminasse. E no final do filme,
depois deles resistirem a muito sofrimento, eles recebem a notícia de que a guerra terminou. E pelo fato dessa guerra ter terminado, eles são livres. Eles são livres daquele campo de trabalho forçado, mas muitos ali morrem e eles conseguem permanecer até o fim e ficarem vivos. É possível a gente fazer uma aproximação da nossa vida cristã com uma história como essa? É possível a gente olhar para a nossa peregrinação aqui na Terra e fazer algumas aproximações com essas batalhas que são travadas em lugares desafiadores? Eu imagino que sim, e também quero aproximar com o texto que a gente acabou de ler. Quando eu falo de peregrinação, o peregrino é aquele que está caminhando por uma terra, mas ele não faz parte daquele lugar. Ele só está de passagem. Muitos de nós fazemos isso, né? Estamos visitando uma cidade, às vezes a gente passa por ali, mas ali não é a nossa pátria. Ali não é o lugar onde nós vamos permanecer toda a nossa vida. E nós, como filhos de Deus, eleitos do Senhor, salvos, nós precisamos entender que nós estamos peregrinando aqui nessa terra, que nós estamos passando por aqui, e de fato, a nossa morada eterna ainda não está concretizada, por assim dizer, que nós já fomos salvos. O Senhor venceu a morte, o Senhor nos deu vida, mas já recebemos, e ainda não, já e ainda não. Nós estamos aqui ainda travando uma batalha contra o pecado, travando uma batalha contra o mundo, travando uma batalha contra o diabo, seus espíritos imundos. E aqui, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, no início, ele vai falar que esses irmãos lá, eles precisavam entender que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Se nós conhecemos bem a carta do apóstolo Paulo a Corinto, nós entendemos que ali, aquela igreja era uma igreja confusa. Ele começa a carta já falando que há divisões entre os irmãos. Uma carta escrita do apóstolo Paulo para aquele tempo, mas também que exorta a nossa vida e a igreja atual também, porque nós também temos a tendência, às vezes, à divisão. Mas o apóstolo Paulo vai começar a destacar pecados ainda mais terríveis, a ponto de haver envolvimento de familiares, enteado com a madrasta, parentes de sangue se envolvendo. E o apóstolo Paulo começa a instruir aquela igreja sobre o que é o casamento. Pessoas pensando em separação, dúvidas acerca de sacrifícios aos ídolos. Ele recorda sobre o povo de Israel, que é um exemplo de que passaram coisas terríveis e sofrimentos terríveis para que eles pudessem olhar para aquilo e falar assim: não, eu não quero andar por esse caminho. Na partir do verso 12, do capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais. Capítulo 13, ele vai falar sobre um caminho sobremodo excelente, que é o amor. 14, ele volta a falar sobre dons. E no 15, aonde a gente acabou de ler, ele vai falar, ele vai destacar
sobre o estado eterno do ser humano, sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia tão especial, onde a gente lembra da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante a gente destacar que nós comemoramos, lembramos, domingo após domingo, não somente numa data comemorativa como essa, mas domingo após domingo, nós nos lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Porque domingo é o dia do Senhor, é o dia onde nós nos reunimos para adorar a Deus. O dia da ressurreição foi o dia que os discípulos de Cristo passaram a adorar a Deus prioritariamente. E a tradição da igreja é que essa adoração, historicamente, perpetuou-se até o dia de hoje. Domingo após domingo, nos lembrando do dia do Senhor, do dia que a igreja se reúne para adorar em comunhão. E ele afirma, meus amados irmãos, que essa carne, que ele já havia destacado que tinha tantos conflitos, tantas dificuldades, destacando também que a igreja de Corinto estava olhando somente para esse tempo aqui. Porque, meus irmãos, quem deixa de olhar para a eternidade, quem deixa de confiar no sacrifício de Cristo e na esperança da ressurreição, começa a viver como se de fato Cristo não tivesse ressuscitado. Fosse só uma história que tem um símbolo bonito. Já vi muitas pessoas dizendo isso. Cristo ressuscitou no nosso coração. Não, meus irmãos, de fato Ele ressuscitou. E Ele é a primícia daqueles que dormem. E nós também caminharemos, mesmo trilharemos, levaremos a nossa cruz e desfrutaremos também das bênçãos que Ele conquistou na cruz para as nossas vidas. Ele conquistou. Mas de fato, aqui como o texto destaca, a carne, a corrupção, não pode herdar a incorrupção. A nossa essência, o nosso ser, você, vai permanecer. Mas Deus vai transformar a nossa vida. Se a gente pegar um objeto como uma cera, né? Algo de cera, um giz de cera, e colocar ele num forno, ele vai derreter. Porque aquela substância não é capaz de estar naquele ambiente. Da mesma forma, nós não podemos estar no reino eterno celestial de Deus quando todas as coisas forem transformadas. E é por isso que haverá transformação nas nossas vidas também. No verso seguinte, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A Bíblia, quando fala sobre um mistério, não é algo que ninguém nunca vai saber. Porque, na maioria das vezes, quando a palavra do Senhor fala sobre um mistério, é alguma coisa que estava escondida, mas Deus revelou. É como lá no livro de Apocalipse, que na tradução o título seria Revelação. Ou seja, uma coisa que estava oculta, mas Deus, por sua bondade, por sua misericórdia e graça, Ele nos permitiu que soubéssemos. Às vezes a gente vê alguém falando assim: tem um mistério, aí para falar com você um mistério. Mas o grande mistério que o Senhor nos diz aqui é que nós não dormiremos, mas seremos transformados. Quando se fala sobre dormir aqui na palavra do Senhor,
Estamos falando sobre a experiência de passagem pela morte. Nós não sabemos, e nem eles sabiam aqui, quando o Senhor iria retornar. E a gente guarda o retorno de Cristo até hoje. Lá em Hebreus capítulo 1 vai falar que os últimos dias começaram. Então é possível que nós estejamos vivendo os últimos dias desses últimos dias, porque quando Cristo veio, começou esses últimos dias. E é possível que muitos de nós passaremos pela morte. Por isso que ele diz aqui, nem todos dormiremos. É possível que nem todos passem experimento. Nós temos a experiência de Enoque, que não passou pela morte, uma experiência. Elias. Mas algo que acontecerá com todos os eleitos de Deus é que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo melhor do que esse daqui. E essa é uma das nossas esperanças. Ontem na reunião que a gente fez na casa do irmão, eu orei por cada um. Porque quando a idade vai chegando, e não só para aqueles que já estão lá com seus 70, 80, não, às vezes passou dos 30, 40, já começa a sentir um cansaço. Por muitas pessoas que experimentam enfermidades, a gente pede ao Senhor, Senhor, nos cura, Senhor, nos traz vida, nos dá ânimo, nos dá força para que a gente possa fazer esse trabalho aqui, para que a gente possa abençoar as vidas que virão, para que a gente possa pregar o Evangelho. Dá-nos força, dá-nos cura, nós precisamos disso. E algumas vezes Deus ouve e fala assim, eu vou preservar você, para que você faça a minha obra. E muitas vezes Deus nos deixa experimentar o peso dessa carne, para que nós aprendamos a sermos humildes, como o apóstolo Paulo disse, que tinha um espinho na carne dele, ele orava, ele pedia a Deus para que o espinho fosse embora, mas Deus falou, a minha graça te basta. A gente vê na história muitos homens de Deus, como Calvino, como John Bunyan, como David Brainerd, outros personagens da história que sofreram, que passaram dificuldades na sua carne. Mas não só isso, mas também aquela dificuldade que nós temos de ser como a igreja de Corinto, de querer a divisão. No início da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, fiquei sabendo de alguns da casa de Cloé, não sei se é Cloé ou se é Cloé, que há entre vós, ainda tinha um cara lá que ficava falando, o Cloé, ele que contou tudo, ele denunciou. Se fosse aqui hoje a gente ia chamar de XJ, né? Mas ele que falou, ele lia, que ele está fazendo isso, o apóstolo Paulo foi lá e começou a se preocupar mais com aquela igreja. Então nós experimentamos isso também. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. O mal, esse sim ele faz. E ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo, do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei, da morte e do pecado. É nele que a gente confia. E é por isso que é sempre pela graça, meus irmãos. No verso 52 ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então essa natureza, haverá uma transformação dessa natureza
certeza, num abrir e fechar de olhos, aí a gente lembra que o nosso Senhor Jesus virá, vai voltar. E a trombeta aqui, ela tem, além das trombetas que a gente vê os acontecimentos lá no livro de Apocalipse, a trombeta também é algo que chamava o povo para a guerra. A trombeta era aquilo que chamava, ó, chegou o momento, é agora. E nós, como filhos de Deus, nós estamos aguardando esse dia, nós estamos aguardando essa última trombeta soar. E é sempre uma expectativa no coração daqueles que temem a Deus, que estão com os olhos no Senhor. Não os olhos nesse mundo, nessa terra. Ah, meu Deus, a política agora. Ah, o candidato tal que vai ganhar. É o ministro tal que está com o chicote na mão. Se a gente não entender que o livro está na mão direita do Cordeiro e é Ele que desata os selos, nós não vamos entender nada, porque esse mundo só faz sentido se nós olharmos para ele com a visão da palavra de Deus. Eu estou convencido disso, sabe, meus irmãos? Você vai estudar filosofia, você vai ver cada escola se levantando contra a escola anterior. Você vai estudar as religiões, você vai ver que as religiões são religiões de obras. A esperança está naquilo que se faz. A esperança está no esforço próprio. A esperança está nas boas obras. A esperança está no sacrifício que é oferecido, na entrega que é feita. E nós, como cristãos pactuantes, aliancistas, nós acreditamos que nós quebramos todas as alianças, todos os pactos. Noé, Abraão, Salomão, Davi, Moisés, os profetas, todos quebraram a aliança. Mas existe uma eterna aliança que é inquebrável. Porque quem garante que essa aliança não vai ser quebrada é o nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós selamos. E Ele lembra que essa é a aliança que vai ser quebrada, que não vai ser quebrada. Porque a confiança que nós devemos ter não é no nosso esforço. Pecado é uma coisa que irrita o crente. Você fala, eu não faço mais isso. Eu não vou comer 2 pedaços de bolo. Eu não vou comer 3 pedaços, eu não vou comer 3 bolas de sorvete. Estou falando pecado mais levinho, né? Mas cada um sabe do nosso aqui. Eu vou fazer dieta esse mês aí que o médico falou que eu vou fazer. Vou aproveitar a oportunidade também, que, né? Café da manhã do hotel. Então, resistir ao pecado é uma luta nossa diária. E a gente tem que sempre falar, Senhor, me ajuda. E cada vez que nós resistimos ao pecado, nós entendemos que é possível, porque o Senhor diz que provê o livramento. E eu quero animar você, meus irmãos. Quando eu falo isso, eu não estou falando aqui para a gente ceder, não. Ah, meu Deus, eu sou um pecador mesmo. Vai. Vamos pecar, vamos. Não é isso, não. Usar da graça para dar ocasião à carne. Não é isso que eu estou falando. Ah, já que eu sou pecador, mesmo vamos embora. Não é isso. O processo de santificação começa com Cristo. Ele começou a boa obra em nós e há de aperfeiçoar até o dia de Jesus. Então essa boa obra, meus irmãos, é nos conformar à imagem de Cristo. Cada vez mais é preciso ser como Cristo. Quanto mais tempo passa, eu preciso aprender a ser como Cristo. Ele diz, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão.
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que morreram, pode estar cremado, tá? Pode ter sido espartejado, pode ter arrancado a cabeça. Na ressurreição, Deus vai transformar esse corpo de pó que nós temos. Porque isso aqui vai deteriorar. Mas o Senhor vai nos dar um corpo glorificado, aonde a nossa vida, a nossa existência vai estar adequada ao mundo que a gente vive. E eu imagino que vai ser uma coisa maravilhosa. Minha amada esposa fica mandando para mim mensagem do pessoal que está indo para a Lua. Vocês estão acompanhando? Rapaz, que coisa linda demais, aquele céu. Você vai vendo, né, as nuvens, as estrelas, é tanta coisa que Deus criou. A gente lembra do Salmo 19, mas é tão bom quando a gente vê, para quem é crente, vê uma coisa daquela, porque você pensa, Deus é maior que tudo isso. E a criação de Deus, ela é imensa. E toda a criação vai ser transformada. E nós desfrutaremos de coisas tão belas. Então o peso dessa carne, a nossa esperança é que ele vai passar. Verso 53 ele diz: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. O corpo mortal se vista de imortalidade. Em muitos momentos a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre essa se despir e se revestir, se despir e se revestir. Aquela linguagem que ele utiliza talvez daquele maratonista que chega em casa cansado, com aquela roupa suja, suada, e vai tomar banho e coloca a mesma roupa. Não, ele se limpa, mas ele quer colocar uma roupa nova. Mas aqui ele está dizendo que é mais do que isso, é se revestir de imortalidade. Salomão vai falando lá em Eclesiastes, no capítulo 1, que a gente não cansa de ver as coisas. Sabe, a gente vai no Rio, no curso do Rio, a gente está olhando, é sempre a mesma coisa. Está aí já há muitos anos. E é sempre a mesma coisa. Fico imaginando que Salomão estava parado de frente para um rio ali, ou ele ficou lembrando da vida dele toda, já era um idoso, e ele passava por rio e está sempre fazendo a mesma coisa. E ele fala que é canseira, né? Mas a canseira, o esgotamento, faz parte também da nossa natureza pecaminosa. Porque quando nós estivermos com o Senhor eternamente, nós não ficaremos cansados de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Eu não vi gente falando assim, será que será bom viver eternamente? Sim, porque não haverá mais dor, não haverá mais pecado que faz a gente se sentir enjoado, né? Às vezes meus filhos falam assim, estou com tédio. Meu irmão, você está com tédio? Estou entediado. O tédio é pecado, é do nosso coração. E nós viveremos eternamente desfrutando de uma vida que Deus já havia dado para Adão lá no Éden e ele perdeu. E essa grande notícia da ressurreição de Cristo, que precede a nossa, é de que nós teremos vida para sempre. Verso 54. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada a morte pela vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui a gente chega num momento onde a gente vai zombar do nosso maior inimigo. Onde é que está a sua morte e a sua vitória? Agora há pouco eu estava vendo um vídeo onde
Um bombeiro explicava: se você for picado por uma abelha, toma cuidado, se você mexe ali, tem alguma coisa ali que vai fazer com que outras venham. E aí você tem que sair correndo e dar as orientações de como que a gente fugir da abelha. Ele disse que se tivesse determinada uma quantidade certa lá de ferroadas, a gente podia até morrer. Mas quem já tomou uma picada de abelha aí sabe como é que dói. Parece que a gente tomou um monte de soco horrível. E esse aguilhão que ele fala aqui é como se fosse aquele ferrão da abelha. É como se fosse o ferrão do escorpião. É como se fosse a defesa da serpente que nos envenena. Se fosse hoje, no nosso tempo de hoje, a gente poderia nos lembrar de muita coisa que nos dá medo. O que nos dá medo? Quando a gente pensa numa serpente, a gente fica com medo porque a gente sabe que aquele animal ele pode nos matar, ou seja, nos levar à morte. Um escorpião pode nos levar à morte. Mas a gente pode ser um bandido, um assaltante, uma guerra, tudo que produz morte. E ele diz que a gente vai olhar para isso tudo e vai falar: mas eu tinha medo disso aí. Eu tinha medo disso. Mas olha o que eu tenho. E a gente vai se lembrar desse texto. Onde está a morte? O teu aguilhão. Não teremos mais medo da morte. Meus irmãos, a morte é temida por todos. Quando a gente é mais jovem, a gente tem muito medo de morrer. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente fica com medo das pessoas que a gente ama morrer. De um filho, de um cônjuge, de alguém que está próximo de nós. Quando a gente confia em Cristo. Mas se parar para pensar nessa experiência terrível da morte, e não, a gente não tem que dogmatizar a morte o tempo todo, até porque muitos que passam por uma experiência dolorosa dessa precisam de um abraço, de um cuidado, de um conselho, de uma acolhida. Mas ela é terrível e nós não nos incomodaremos com ela, porque Cristo venceu a morte e Ele venceu por nós. Verso 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui ele fala sobre morte, pecado e lei. Porque a morte tem uma força. E o que nos leva e nos convida o tempo todo para a morte é o pecado. O que fez com que o homem se afastasse da vida foi o pecado. O que faz com que os ímpios que não conhecem a Cristo cada vez mais vivam na luxúria, no pecado do roubo, do adultério, de tanta coisa ruim, cada vez mais estão indo de encontro à morte, até que eles se encontrem num determinado momento com o Senhor. Eles estarão diante da morte. E quem é que condena? É a lei, está dizendo aqui. Morte, pecado e lei. A lei vai dizer: olha, você pecou. E por você pecar, você está condenado. Esse é o aguilhão. Verso 57 ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele já caminhando para o final desse capítulo, penúltimo capítulo de 1 Coríntios, ele dá um brado de louvor, porque ele quer que aqueles irmãos entendam que eles precisam confiar nesse sacrifício de Cristo, na ressurreição, no
poder de Deus aniquilou a obra do maligno. E aqui há um brado de louvor, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vira alguma pessoa morrendo, ou próximo da morte, ou nós estivermos em um velório, nós precisamos nos lembrar disso aqui. Precisamos louvar a Deus, porque Deus é o que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo em graça. Não é algo pequeno. E ele termina no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E ele termina nos convidando a igreja para que continue trabalhando, continue se esforçando, continue dedicando a sua vida. E meus irmãos, eu quero dizer, lembrando aqui do sacrifício de Cristo, e lembrando também daquela história que eu contei no início, a nossa peregrinação ela não vai ser fácil. Hoje de manhã eu falava, às vezes a gente vê a foto, né, de uma idosa lá de 70 anos, malhada forte na academia, e uma outra, né, gordinha, cansada. E muitas pessoas olham ali, olha, aquela mulher se cuidou e tal. Mas eu falava hoje de manhã, meus irmãos, é possível que aquela que está ali mais acabada, ela tenha se doado. Ela tenha se doado aos seus filhos, ao seu marido, ao próximo, à igreja, ao trabalho. E nesse tempo que a gente está vivendo, em que a gente tem que ser você precisa ser o melhor de si, né? Não que nós não devamos cuidar de nós mesmos, mas em algum momento da nossa vida nós vamos nos encontrar com essa morte. Então que a nossa vida seja para a glória de Deus, confiando nessas promessas, confiando na esperança que nós estaremos com Jesus para sempre, é que nós devemos continuar trabalhando. Meus amados irmãos, eu falo com vocês com muita sinceridade. Poderia ser um hipócrita aqui se vocês quiserem perguntar para minha esposa, mas a coisa que eu mais amo é viver para a glória de Deus, viver para Deus, em cada momento da minha vida, olhando para o meu coração e enxergando esse hipócrita que está aqui, esse pecador que está aqui, que não merecia nada, mas precisa de Cristo. E quanto que nós precisamos de Cristo, meus irmãos? Existe um galardão aqui que Ele promete. Ele diz no nosso Senhor, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Muitos frutos nós veremos e talvez já estejamos vendo. E também haverá no futuro aquela coroa que nós vamos receber, que nós queremos uma coroa, que é o que a Bíblia chama de galardão. Nós não queremos uma coroa para a gente ficar rico, chegar no céu cheio de coroa. Mas a gente quer uma coroa para que a gente entregue para o Senhor e fale: Senhor, está aqui, ó. Fazê-la como a igreja glorificada, mostrada em Apocalipse na figura dos 24 anciãos, que ela retira aquela coroa que eles receberam e eles quebram diante de Deus. Receberam uma coroa, nós receberemos no Senhor, mas quando nós chegarmos lá, nós vamos entregar diante do Senhor e falar: esse é o sacrifício, Senhor. Nós não merecíamos, o Senhor nos salvou, e esse galardão que nós recebemos, nós queremos entregar para o Senhor.
Por isso que eu animo, meus amados. Animo cada um de vocês. E digo para mim também, Fernando, vai lá. Continua. Se esforça. É hora de descansar, mas não vai dar agora. Vamos embora. Vamos caminhar. Num sacrifício de amor, muitas vezes. E eu quero encerrar dizendo aos amados irmãos que nesse dia onde nós nos lembramos da morte, do sepulcro e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que é diariamente em nossas vidas. Nos lembrar da ressurreição diariamente, em todos os dias. Porque se estamos aqui, estamos vivos, com uma vida em abundância, é porque Cristo morreu e ressuscitou. Amém?